Fala galera, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual foi a minha estratégia de estudo que me fez tirar 52 pontos da primeira etapa do exame da ordem, anulando aí 10 questões, ou seja, o exame da ordem para mim valeu 70 pontos e eu vou explicar por quê, pessoal. E por que eu resolvi tratar desse tema? Semana passada eu abri uma caixa de perguntas aqui no meu Instagram e uma das minhas seguidoras me perguntou: Rafael, qual é o segredo para passar na primeira etapa do exame da ordem? Eu fui muito direto e disse: é pura matemática. A primeira etapa é pura matemática. Mas é claro que essa resposta é insatisfatória, pessoal. Mas eu já tinha adiantado na própria resposta que eu iria tratar desse tema por vídeo, pessoal. Mas antes de entrar nessa estratégia, eu tenho que contar para vocês qual é a história por detrás dessa estratégia. Eu não tirei ela do nada. Ela veio de uma necessidade. Pessoal, eu comecei o curso de Direito em uma faculdade aqui de Belo Horizonte chamada Metropolitana. E na época essa faculdade não tinha sido reconhecida pelo MEC. Então eu já no quarto período da faculdade ainda não tinha sido reconhecida. E a direção sempre falava: semestre que vem vai ser reconhecida, semestre que vem vai ser reconhecida. Porém, eu não quis esperar esse reconhecimento. Então eu consultei outras faculdades e a Estácio de Sá foi a que aproveitava mais matérias da minha grade curricular da Metropolitana, porque eu tinha que formar com aquela grade curricular. Então iria ficar ainda pendente 3 matérias, que por óbvio eu fui deixando aí para o final. Então no último ano de faculdade, pessoal, eu queria formar a todo custo. Então eu procurei faculdades de Direito que tivesse essas 3 disciplinas restantes, que eu encontrei na PUC Minas. Então no último período de faculdade, considerando PUC e Estácio de Sá, eu estava fazendo 11 disciplinas e mais o TCC que eu estava escrevendo. Daí eu pensei, vou aproveitar esse gasto todo e vou tentar também a prova da ordem. Então, pessoal, foi nesse contexto louco aí, fazendo faculdade de manhã e à noite, que eu me preparei para o exame da ordem de primeira etapa. Então eu tinha que ter uma estratégia para conciliar todo esse estudo. Foi 2 dias, pessoal, só pesquisando na internet sobre técnica de estudo para otimizar a minha preparação. Foi pegando e adaptando vários métodos que criei uma fórmula matemática para ser mais produtivo e estudar com inteligência. Então, pessoal, demonstrando esse contexto, vamos para a fórmula matemática que me fez tirar 52 pontos na primeira etapa da UAB. Para iniciar, pessoal, a nossa conversa, eu preciso fixar 2 pressupostos. O primeiro é uma visão macro da prova da ordem. Eu tenho que entender a diferença entre prova da ordem e concurso público. No concurso público, eu tenho números de vagas limitado. Primeiro eu tenho que ser habilitado na primeira fase. Depois eu tenho que passar por uma nota de corte e ainda por uma cláusula de barreira, que é um número limitado de pessoas que avançam para uma próxima etapa. Então, para concurso público, quanto melhor sua nota, mais chances você tem de pegar uma das vagas. Você tem uma concorrência acirrada. OAB não é assim. Você concorre consigo mesmo. Você só tem que tirar 50% da prova. Não existe limite de vagas. Se 1000 pessoas fizerem a prova e essas 1000 pessoas tirarem a metade, todas avançam para o certame. Então eu vou me preparar para acertar 40 questões. Segundo pressuposto, autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber que ao longo desses 4 ou 5 anos de faculdade, quais são as disciplinas que eu tenho mais facilidade, o que mais gosto de estudar, pessoal. Vocês tiveram 5 anos de faculdade para descobrir isso. Por que eu falei que a prova da ordem valeu 70 pontos para mim? Porque eu não consegui aprender direito do trabalho. Eu não coloco a culpa nos meus professores. Eu tive excelentes professores. Eu assumo toda a responsabilidade. A culpa era minha. Eu não conseguia conectar com a matéria, pessoal. Não conseguia. Aquilo ali não entrava na minha cabeça. E nem tinha interesse pela matéria. Eu já tinha essa aversão. Então, dentro do meu autoconhecimento, eu decidi. Se eu não aprendi direito do trabalho na faculdade, eu não vou nem tentar agora. Simplesmente eu não investi tempo aqui.
eu nunca abri uma CLT. Nada contra essa disciplina, pessoal. Eu tenho muita gente que ama direito do trabalho e também tem várias pessoas que odeiam direito penal. Então tá tudo bem, pessoal. Esse é um pressuposto do autoconhecimento. Agora vamos à matemática, pessoal. Primeira etapa, eu tenho 80 questões dividido em 17 matérias. Aí vem a pergunta: eu preciso saber tudo isso para passar no exame da ordem? Eu preciso esgotar o edital? A resposta aqui é não, pessoal. Isso é impossível de fazer e nem precisa disso. Dessas 17 disciplinas, você vai escolher apenas 7. 10 você vai jogar fora. E como eu vou escolher essas 7 disciplinas? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que você vai escolher a matéria base. Essa é a sua matéria base. Aquela matéria que você vai mais estudar, que você vai mais dedicar. E o que vou te passar agora, pessoal, pode parecer até contraintuitivo. Aquelas disciplinas que você tem mais facilidade é a que você vai estudar mais. As que você tem dificuldade, aquelas que você tem mais dificuldade, você vai deixar de lado por enquanto. Essa estratégia faz uma preparação conjugada com a segunda etapa, porque a disciplina base vai ser aquela que você vai prestar a segunda etapa do exame da ordem. No meu caso, eu escolhi penal. Penal puxa processo penal. Por exemplo, se você escolheu tributário, empresarial, administrativo ou constitucional, vai puxar processo civil. E se você escolher o trabalho, puxa processo trabalho. Pessoal, agora um alerta. Não escolham a disciplina de segunda etapa daquele pessoal que fala que essa ou aquela disciplina é mais fácil porque tem menos peça. Pessoal, escolha aquela disciplina que você tem mais facilidade, aquela que você mais gosta de estudar, aquela matéria que entra mais fácil na sua cabeça. Muita gente vem para o penal porque um guru da aprovação diz que penal tem menos peça. Pessoal, direito penal e direito do trabalho são as duas disciplinas que mais reprovam em segunda etapa do exame da ordem. Então, tome esse cuidado. Então, pessoal, essas matérias bases que você vai mais estudar, elas correspondem a 12 questões em média. Agora, aqui está de vermelho, pessoal, ética profissional. Ela está de vermelho porque você não tem escolha. Ética, você tem que estudar para tirar total. Não é difícil, porque são duas leis muito pequenas. Tem ótimos livros, pessoal, para você fechar a ética. Até mesmo vídeo no YouTube tem vários macetes, inclusive o Freak, que é um macete das infrações e sanções disciplinares. Aqui, pessoal, você tem que tirar total. Então, galera, juntando essas 3 matérias, você tem 20 pontos. É 50% do que você precisa para ser aprovado. Olha que louco isso. Você tem a metade do que você precisa para ser aprovado apenas com 3 disciplinas. Há 17 disciplinas do edital. Agora, qual que é o terceiro passo? Eu escolho 4 disciplinas. Aqui é facultativo. Eu, por exemplo, escolhi direito administrativo. Por quê? Eu não vejo muita rejeição com o direito administrativo. Tirando a lei do capeta, a 8666, é uma matéria gostosa de estudar. A compreensão da matéria, pessoal, não é complicada. Como eu julgava que essa disciplina eu tinha um pouco mais de facilidade, autoconhecimento, eu escolhi essa disciplina. Agora, direito constitucional, eu indico, mesmo sendo facultativo, eu oriento, escolham ela, porque a Constituição, pessoal, é a espinha dorsal do ordenamento jurídico. Ela é o fundamento de validade de todas as leis, de todas as matérias. Então, escolhendo uma ou outra matéria, sempre você vai cair na Constituição. Direito tributário e empresarial, eu também achava matérias ok. Não amava nem odiava, mas eu não tinha problema algum em estudar elas. Só nessas 4 disciplinas facultativas eu tenho 23 pontos. Eu tinha 17 disciplinas no edital para estudar. Eu peguei 7 para estudar verdadeiramente, 10 eu joguei fora. Pessoal, dessas 7 disciplinas eu não esgoto o edital. Exemplo, 3 dias antes de começar a estudar, eu investi esses 3 dias iniciais pegando todas as provas passadas da OAB. Eu passei no 10º exame, então eu peguei essas últimas 9 provas unificadas e analisei. Pessoal, eu não fiz as provas, eu estudei as provas. Exemplo, eu peguei contratos de direito civil. O que cai nesse tópico? Doutrina,
lei seca, jurisprudência? Qual que é a abordagem? É mais teórica? É mais prática? Então eu fiz essa análise. Antes de abrir o meu primeiro livro, eu fiz essa análise. O que chama isso, pessoal? Estudo reverso. Pessoal, eu posso explicar um pouco disso com mais detalhe futuramente no próximo vídeo. Mas vamos lá. Então vamos continuar com nossa fórmula matemática da aprovação. Pessoal, penal, processo penal e ética, eu tenho 20 questões. Administrativo, constitucional, tributário e empresarial, eu tenho 23 questões. 23 questões da facultativa e mais 20 questões das obrigatórias, 43 questões. Então aqui eu tenho 43 mais da metade. Então, pessoal, 43 questões que eu tirei dessas 7 disciplinas que eu escolhi e que eu tenho mais facilidade para estudar. Então eu foquei minhas energias em poucas coisas. Então as chances de eu ir muito bem nessas disciplinas são enormes. Então eu vou tirar próximo dos 43. Vai lá, Rafael. Então eu não posso errar nada, eu posso errar só 3 questões. Vamos colocar, pessoal, que desses 43 pontos, você errou 10 questões. Pessoal, 10 está ótimo. Você focou suas energias em 7, pouca coisa. Então, ainda você eliminou tópicos com seu estudo reverso. Você precisa apenas acertar 10 questões de 37 questões restantes. Foi isso que eu fiz, pessoal. Eu mirei nos 40 pontos e acertei 52. Eu não li a prova de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Eram as minhas últimas disciplinas da prova. O que eu fiz? Simplesmente fechei o caderno de prova e marquei direto no gabarito. Eu ainda vacilei com isso, porque eu não usei macete nenhum para o chute. Porque existe também técnica de chute, pessoal. Eu marquei aleatório no gabarito. Se eu tivesse marcado tudo letra C ou letra B, eu tinha acertado muito mais. Porém, isso não importa. Eu queria apenas os 40 pontos. Então, pessoal, essa foi a estratégia que me fez tirar 52 pontos, anulando aí 10 questões pelos motivos que eu já expliquei. Aí você pode me falar, Rafael, eu tô inseguro de deixar de estudar 10 disciplinas, é muita coisa, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Como que eu estudo essas 10 disciplinas? Pessoal, para você que ficou inseguro, o que que você faz? Nós temos 2 tipos de memória, a memória de curto prazo e a de longo prazo. Essas disciplinas aqui, você estudou com essa memória de longo prazo. Esse estudo aqui, ele é mais focado, ele tem leitura, ele tem videoaula, ele tem revisões periódicas, ele tem exercícios semanalmente. Com essa estratégia você tem um cronograma de estudo. Essas outras disciplinas restantes, essas 3, o que que eu vou fazer? Eu não vou na minha memória de longo prazo, que eu não vou conseguir. Eu vou pegar elas na minha memória de curto prazo. O que que é memória de curto prazo? Na última semana da prova, eu vou pegar o material mais resumido de todos. Eu não vou pegar doutrina, vou pegar o material mais resumido de todos. E vou estudar só na última semana da prova, para captar essa memória de curto prazo, pessoal. E uma outra dica importante para conjugar com essa é você participar desses eventos de véspera de prova de ordem, que muitos cursinhos dão. Então, pessoal, esse overview de informação que você recebe nesses eventos de véspera de prova da ordem, essa chuva de dicas que você recebe nesse dia que antecede a prova, também é uma dica importante para você que fica inseguro deixando de estudar a disciplina. Ali já é o suficiente, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a estratégia que me fez tirar os 52 pontos na primeira fase do exame da ordem, anulando 10 questões, que no meu caso foi Direito do Trabalho, os motivos já expliquei. Pessoal, então eu dei uma visão geral, para não ficar muito longo o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou pode me mandar por direct que eu vou tentar responder todo mundo. E me fale aí se você gostou dessa estratégia de estudo. E se quiserem mais dicas de técnica de estudo, pessoal, planejamento de rotina de estudo, gestão de tempo, memorização, leitura dinâmica, quando usar leitura dinâmica, quando não usar, deixa aqui nos comentários, porque isso é importante, pessoal, não apenas para quem está se preparando aí para o exame da ordem, mas também para todos nós advogados, pessoal. Advogado estuda todos os dias, não pode ficar parado aí no tempo. É isso aí, pessoal. Forte abraço, até o próximo. Tchau!